começando. Boa noite, para quem não me conhece, eu sou o Ricardo, para quem já me conhece, eu também continuo sendo o Ricardo, e eu vou apresentar um pouco sobre o projeto Reconhecida, esperando bastante contribuições para melhorias até o final do ano. Então, de onde que surgiu a ideia do Reconhecida, né? Primeiro, a ideia do projeto veio por ser um curso de jornalismo, que jornalismo é observar, analisar, selecionar, editar e publicar informações de interesse público, segundo Pavarino. Porque o que não for isso vai ser, de certa forma, publicidade. Então, a gente tem que saber distinguir bem entre interesse público e interesse do público, que são duas questões que estão sempre em voga no jornalismo. E, continuando com a ideia, ela veio devido aos avanços tecnológicos que vieram aumentando a globalização do jornalismo, que estava transformando a notícia em algo macro, porém superficial. E agora, conforme Peruso disse, o jornalismo está descobrindo a regionalização, o peso da regionalização, que é a importância que as pessoas têm dado para os assuntos da sua região, da sua área ali de vivência. Por isso, com base nisso, surgiu um problema de pesquisa, um problema que vai ser trabalhado. Conforme uma citação que eu peguei ali de William Randolph Hearst, notícia é o que alguém em algum lugar não quer publicado, todo o resto é propaganda. Então a gente, como jornalista, tem a função, a missão de publicar aquilo que, de certa forma, alguém pode estar querendo que não seja público, não se torne público. E nesse caso, o jornalista acaba enfrentando uma questão, uma dificuldade. Por quê? Porque jornalismo em si é uma atividade que não gera renda para a empresa, mas ele tem que lidar tanto com o editorial quanto o comercial, e é o comercial que gera renda para o jornalismo. Nesse caso, vem essa briga, esse paradoxo entre editorial e comercial, para poder você afinar sua linha editorial sem que você perca também o público anunciante que você tem para sua publicação. Nessa parte da regionalização e do editorial, a gente tem a questão da grande mídia, que no primeiro momento apresenta-se mais pelo lado mercadológico do que pela produção de conteúdo regionalizado, segundo disse Peruso. Porque quando um jornal, uma emissora, um site, qualquer um desses, se interessa pelo conteúdo regional, ele não vai estar tão focado, em princípio, pelo conteúdo que ele vai conseguir gerar para aquela região, mas o mercado em potencial que ela tem para poder explorar ali ainda. Fora isso, ainda o jornalismo regional ele esbarra em outras questões, como por exemplo a questão política partidária, que é mais acirrada principalmente em regiões do interior dos estados, a questão de horários, porque Peruso trabalha muito o seu texto em cima principalmente da TV, e ela cita exemplos onde os horários que estão disponibilizados são horários tardes da noite, de madrugada, o que acaba dificultando um pouco o alcance desse público. E o Reconhecida, o que ele tem a ver com tudo isso, né? O Reconhecida ele surgiu do cruzamento dessas informações sobre o jornalismo regionalizado com a percepção que moradores da cidade tinham com relação à mídia local de lá e que eu também vim observando ao longo dos anos que eu moro na minha cidade de Viradouro, que as pessoas percebem que a influência político-partidária é muito grande no conteúdo das mídias impressas da cidade. Então, parece que a cada ano que tem uma eleição e que muda-se o prefeito, a cidade parece que se transforma completamente caso a pessoa não acompanhe mais de um dos periódicos. Então, justificando essa ideia do Reconhecida, ele veio justamente pela questão da convergência midiática, porque com o avanço da tecnologia as pessoas têm maior acesso à internet,
Porém, em Viradouro ainda não se encontram os jornais com páginas online, sites, páginas no Facebook, que trabalhem mais o conteúdo. Geralmente fica naquelas edições impressas e que a grande parte da população acaba não tendo acesso, porque ela é distribuída numa tiragem pequena em alguns estabelecimentos, tanto da cidade quanto da região. E também porque o Reconhecido ele visa, o projeto iniciou visando focar na micro-região que envolve Bebedouro, Pitangueiras, Terra Roxa e Viradouro. E as experiências pessoais também que eu já tive quando eu trabalhei em São Paulo numa agência me possibilitaram planejar um pouco como que seria o layout do website, me facilitaram, foi uma ferramenta que me proporcionou ter a ideia de partir de algo diferente do aprendido na faculdade, que foca principalmente no impresso e rádio e TV, e partir já para a mídia nova, que é a internet. Continuando a justificativa para isso, temos também os fatores tecnológicos, que são o Plano Nacional de Banda Larga, que é o Banda Larga Popular, que foi criado pelo governo federal para levar a internet banda larga para a maioria da população que não tinha acesso. Então, é uma forma de inclusão digital. O que acontece com esse projeto? Ele tem a intenção de usar as linhas, a rede da Telebrás, para que as empresas de telecomunicações, quando o setor foi privatizado, pudessem aproveitar isso, fazer investimentos, melhorar toda essa malha e aumentar o alcance da internet pelo país. E como eu moro aqui no interior do estado de São Paulo, o estado de São Paulo foi pioneiro. Em 2014 lançou o Banda Larga Popular 2, onde enquanto Banda Larga Popular tinha a intenção de lançar a internet de 512K e depois em 2013 1 mega para todas as cidades do Brasil, no estado de São Paulo isso foi atingido e o governador teve a intenção de lançar o plano com 2 mega de internet também, aumentando ainda mais a velocidade dos acessos do público. Fora isso, recentemente, em 2015, foi feita uma proposta em 2014 foi feita uma proposta para que fosse expandido fibra ótica para 98% das cidades do país. Então isso já dá uma visão de crescimento futuro para o projeto, caso ele seja continuado, para que ele não fique apenas limitado à micro-região, podendo se expandir através da ideia do Banda Larga Popular do estado de São Paulo para o estado, possivelmente o plano de fibra ótica para todo o país, possivelmente. Porém, muito mais recente, ainda esse ano, o projeto ele deu uma esbarrada em um problema que apareceu em fevereiro a partir da proposta da operadora Vivo, de querer limitar por franquia o acesso à internet de seus usuários. Esse problema ainda não foi abordado no material que foi enviado para vocês, porque ele é muito recente, não tem material para estudo sobre o caso, só as manifestações populares na internet. O Senado Federal ainda está elaborando comissões, então conforme toda essa tramitação começar a desenrolar, eu vou poder fazer alguma anotação, ter um pouco mais de material para ver a viabilidade do projeto e fazer as possíveis necessárias alterações. Porém, uma informação que não consta nem no slide, porque saiu ontem, a pesquisa do Senado Federal mostra que quase 100% dos brasileiros que votou na pesquisa do Data Senado nas últimas 2 semanas é contra a limitação da banda larga fixa por franquias. Então, com o problema, a ideia e a justificativa, nós temos os objetivos, porque o Reconhecido ele tem, além do objetivo básico de fazer jornalismo, que é o que o curso propõe, ele pretende compreender o que o usuário busca, então o tipo de informação que o usuário busca. Nessa minha última viagem que eu fui para o Intercom, eu acompanhei algumas palestras, umas técnicas de métrica sobre isso, por isso não consta também nos papers. Mas eu comecei a colocar em prática já desde ontem, estou analisando, vamos ver se eu consigo fazer uma medição mais apurada sobre o conteúdo que a pessoa busca. Porque eu fiz uma pesquisa no começo do ano no site, perguntando se as pessoas achavam interessante falar sobre a política nacional, principalmente o caso do impeachment. Mas
são matérias que não estavam rendendo o esperado. Então, esse caso já foi uma pesquisa que deu um resultado, mas que a métrica não condiz com o pedido público. Conteúdo local livre de influência político-partidária. Eu pretendo trabalhar naquele jornalismo ainda romântico, viver aquele romance jornalístico de aluno recém-formado, que é tentar não misturar muito o editorial com o comercial. E a autossustentabilidade do projeto. Então, estou avaliando as possibilidades de rentabilidade disso, porque, como eu disse nos papers, tem o comercial no rádio, na televisão, que você pode até ali mudar de canal, você pode trocar de estação e logo você volta. No entanto, na internet, a monetização ainda se dá por meio de métodos invasivos. Então, você está navegando, de repente aparece um lightbox ou um pop-up, e isso daí já te atrapalha a navegação, pode causar incômodo em muitos dos usuários. E tentar resolver um pouco essa questão do paradoxo comercial versus editorial, que é justamente essa parte ainda casa com a parte do conteúdo livre de influências político-partidárias, e tentar produzir conteúdo de inbound marketing sem que o site se torne uma vitrine para o comerciante e deixe de ofertar o produto que o público realmente busca. Então, nisso, a metodologia para o desenvolvimento e execução desse projeto, ele envolve o design de websites, que ele busca facilitar o usuário encontrar o que ele procura ou descobrir que ele não vai encontrar o que ele procura lá, toda a estrutura da informação. Estou também trabalhando na busca da acessibilidade, porque eu acho, é uma coisa que é minha mesmo, essa questão de possibilitar que seja um surdo, deficiente visual, consiga ter acesso à informação, e as ferramentas também que vão ser trabalhadas. Então, cai isso na parte de experiência própria das minhas formações anteriores. Eu peguei esse conteúdo e conheço as ferramentas já, e as ferramentas que a internet diz que são as mais utilizadas. Então, o WordPress, porque ele combina PHP, que é uma linguagem de código aberto, com MySQL, que é um banco de dados open source, mesmo comprado pela Oracle, ele ainda pode ser utilizado para projetos de programação assim. O reconhecido está esbarrando na questão do projeto ter caráter experimental, porque a bibliografia no Brasil, ela ainda, sobre o jornalismo regional, não é muito grande, muito menos sobre a área da internet. Enquanto que na Europa, desde a década de 90, já se trabalhava com isso, até porque os países são todos muito próximos. Aqui o Brasil, por se tratar de um território muito vasto, esse material começou a despertar interesse mais no início dos anos 2000, bem mais tarde do que da Europa. Então, essa dificuldade de material e toda a pesquisa em volta do jornalismo regional, inclusive para a internet, está em caráter muito experimental, acaba dificultando um pouco a busca de fontes para poder estar comprovando ou buscando resultados mais precisos para essa minha pesquisa. E é isso daí. Aqui tem algumas das fontes que eu usei, inclusive essa do canal Tech, que é a mais recente da fibra ótica, Pavarino e Peluso, que são os que tratam principalmente esse assunto do jornal. E é isso.